Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM, sempre, como eu digo todo santo dia, no centro histórico da cidade de São Paulo, que eu adoro. Aliás, fazer uma indicação para vocês aqui no centro histórico de São Paulo. A escola de Direito, que eu chamo de escola, não chamo de faculdade nem de universidade, que hoje faz parte da USP, no Lago São Francisco, aqui do lado, tem as arcadas, é uma escola fantástica, maravilhosa. Em frente a essa escola tem um restaurante que eu vou recomendar para vocês. É, deve ter uns 80 anos, por aí, daí para mais. Chama-se Itamaraty, que nem lá o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Itamaraty. Eu chamo de uma tasca portuguesa. A comida é excelente, o preço é justo, em frente à arcada. Se você não conhece as arcadas, tem que conhecer. Então você vai dar uma voltinha dentro da Universidade de São Paulo, que agora é USP, conhece lá um lugar histórico. Presidentes brasileiros saíram daí, deputados, ministros. É uma escola que, para quem conhece a França tem uma escola que chama École Nationale d'Administration, ENA. Também sai, por exemplo, acho que o Macron foi de lá, vários presidentes franceses. O Lago São Francisco, a Escola do Lago, também é o nosso ENA. A propósito, eu vou começar a entrevista e não vou falar para você entrar no meu site hoje, tá bom? Depois no final eu falo. Bem, o empresário rural hoje ele tem que ter digamos, uma assessoria, uma consultoria jurídica, porque está cada dia mais complexo, ou mais complexas estão as leis, as medidas. Só para dar 3 exemplos do que provavelmente nós vamos falar no programa de hoje, se der tempo. Fundo rural, tem nada resolvido. Recuperação judicial, uma novidade aí. E reforma tributária. Em todos esses 3 itens, você precisa de alguém que entenda disso muito bem. É o caso da minha entrevistada de hoje, que eu brinco muito com ela, eu digo que a esfuziante doutora Valdirene Franhani, que ela é do escritório Lopes Franhani Advogados, ela que vai tentar esmiuçar um pouco essas coisas para a gente. Val, como ela é conhecida, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Vamos começar com o Fundo Rural, que você já veio aqui meia dúzia de vezes falar do Fundo Rural. Com certeza. A novela estica, parece que vai resolver, não resolve. Estamos em que pé agora, o Fundo Rural? Boa tarde a todos. Obrigada, Resch, por mais uma vez estar aqui com você, aqui na sua nova casa. Bom, Fundo Rural, mais uma vez na pauta, né? Fundo Rural a gente já vem falando há alguns anos, né? Porque começou o julgamento em 2017, na verdade, o julgamento que deu origem a esse rombo, vamos dizer assim, essa dívida dos produtores rurais envolvendo o Fundo Rural. Começou essa novela em 2017, nós já estamos em 2019, terminando o ano, hein? Terminando o ano. Nenhuma novela dura 3 anos, mas essa dura, né? A questão do Fundo Rural, que a gente já tratou em outras situações, foi que o Supremo Tribunal Federal, em 2017, deu uma decisão explosiva, vamos dizer assim, né? Que mudou toda uma jurisprudência que já vinha a favor do produtor rural, de que ele não deveria pagar o Fundo Rural. Isso, a decisão anterior era de 2010, depois em 2011, e em 2017 isso foi revisto. Na verdade, o Supremo analisou a exigência com base numa lei que surgiu depois de uma emenda constitucional. Na linha de entendimento dos contribuintes, né, no caso dos produtores rurais, isso não mudava em nada a inconstitucionalidade. Foi levado ao Supremo e o Supremo voltou atrás na discussão, disse que o Fundo Rural deveria ser pago. Desde então, 10 bilhões o governo federal estima que esteja aí em aberto, seja por conta dos produtores rurais que não pagaram, que tinham em depósito, ou aqueles que se beneficiaram dessa jurisprudência favorável. E de lá para cá, como eu vim participando, houveram alguns refises, né? O próprio Senado Federal também
na gestão da outra presidência, no outro Senado, fez uma resolução para suspender o pagamento do Fundo Rural, tentando aí segurar a decisão do Supremo. Olá, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto são questões tributárias, dívidas e seus colaterais, se eu posso dizer assim. Eu converso com a advogada a doutora Valdirene Franhani, do escritório Lopes Franhani Advogados. E agora nós vamos mudar de assunto. Fundo Rural está do jeito que ela falou no primeiro bloco. Se você perdeu o primeiro bloco, você entra no YouTube daqui a um dia ou dois, clica que vai estar a foto da doutora Valdirene lá e assiste o programa de novo. Agora, eu li recentemente no Valor Econômico que o Superior Tribunal de Justiça, né, Superior, votou lá favorável a que tinha aquela questão do empresário rural que não é pessoa física, não é pessoa jurídica. Agora tinha um prazo de 6 meses para ele poder ser pessoa jurídica. O fato é que o Superior Tribunal autorizou quem vai fazer recuperação judicial e a não ter prazo nenhum pode incluir as dívidas do passado, da pessoa física ou pessoa jurídica. Exatamente. Está resolvido isso? Eu não entenderia que está resolvido. É uma decisão importante. Né? Qual é a polêmica? Né? A grande maioria dos produtores rurais, né, está aí na forma de pessoa física. Nem todos constituem uma pessoa jurídica. Né? E como tais, a produção rural, o agronegócio, de uma forma geral, depende muito de financiamentos. Né? E aí, e também envolve aí a atividade rural, até por conta das especificidades. Um ano tem safra, outro ano não tem, chove. Não chove. Então, está sujeita aí a muitas oscilações. E os credores, bancos, tradings, ou mesmo fornecedores de insumo para a atividade da agricultura ou do agronegócio, eles dependem aí da atividade rural para receber também as suas dívidas, né? Para receber dos seus empréstimos e tudo mais. E não raro, eu acho que o problema aí da crise afeta todo mundo. Né? Não raro, esses produtores também se veem em situação difícil e com a possibilidade aí de pedir recuperação judicial. E o que é a recuperação judicial? A recuperação judicial foi uma norma criada em 2005 que permite aí você criar um plano de pagamento para os seus devedores de uma forma melhor, né? Uma forma organizada. Né? Você tem aí uma moratória melhor, uma forma melhor de se trabalhar. Ao passo que uma pessoa física não tem direito à recuperação judicial. Ok, até aí estamos na mesma página. A questão surge quando o próprio Código Civil exige para que o produtor rural seja pessoa física o preenchimento de algumas, seja pessoa jurídica, o preenchimento de alguns requisitos. Né? Inscrever em junta, comprovar que nos últimos 2 anos ele atuou como produtor rural e tudo mais. Porém, a lei da recuperação judicial ela não traz exatamente uma limitação do produtor rural na utilização da recuperação judicial. E isso que tem ido para o judiciário. O que acontece? Produtores rurais, pessoas físicas, assumem dívidas aí ao longo aí da sua atividade como pessoas físicas, num determinado momento viram pessoas jurídicas, e a questão eu tenho um novo regime jurídico para as dívidas a partir do momento em que eu fiz o registro na junta. Esse registro da junta tem um efeito declaratório ou constitutivo. Quer dizer, eu sempre fui um produtor rural, porque se nos últimos 2 anos eu praticava atividades de produção rural, o fato de eu ter o registro não muda nada, ou eu posso tratá-lo como pessoa jurídica somente a partir do registro, e aí a recuperação judicial só envolveria dívidas assumidas a partir dali. E por que isso é importante? E aí eu vou usar palavras aí do ministro quando julgou, né? Qual foi o resultado? Muito apertado, tá?
foi resguardado o direito, é um grande produtor de algodão do Mato Grosso, uma dívida milionária, bilionária, posso dizer assim, com o Banco do Brasil, tá? E o STJ entendeu que sim, deu ganho de causa para o contribuinte, para o produtor rural. Pode incluir a dívida que ele teve. Pode incluir no passado. Mas foi apertado o resto, foi 3-2. E não há nos outros, nos tribunais de segunda instância, a questão ainda é dividida. Como a decisão do STJ foi dada por uma turma isolada, eu não descarto a possibilidade disso ser levado ao plenário do STJ. Então, pode ser que a gente volte a falar sobre isso. Tá? O plenário são 11 juízes. Sim, são mais, exato, são mais. Aqui são 5 juízes, foi 3-2. Isso. Foi no desempate. Essa decisão permite que, ainda que o produtor rural tenha dívidas, contraído dívidas enquanto pessoa física, que ele utilize. O argumento contrário é que pega de desprevenido o credor. Né? E há aí uma pressão, né? Até o ministro, falei que ia usar as palavras dele, que é um argumento terrorista, de que há o risco do produtor rural aumentar os juros na atividade, por conta dessa possibilidade. Sim, quem financia, Os a partir bancos. do momento que ele tem o risco maior, ele vai cobrar a taxa de juros maior. Exatamente. E aí, assim que funciona. Então, essa questão econômica e o voto vencedor falou, não adianta você vir com esse argumento terrorista, porque a lei resguarda o direito. E ponto. Então, quer dizer, tem os dois lados da moeda. Há também, salvo engano, um projeto de lei para melhorar a redação da lei da recuperação judicial e favorecer o produtor rural também. Né? Mais uma vez, a seguir sendo nos próximos capítulos. A gente tem que acompanhar a jurisprudência. Mas é importante, já com base nessa decisão, que os produtores rurais verifiquem a situação das suas dívidas. Né? De repente, uma recuperação judicial pode aí ser um caminho de voltar aí, na produção, restabelecer o seu negócio, sem abuso. Né? Os votos vencidos colocaram muito essa questão do abuso. Eu aqui estou analisando do ponto de vista jurídico, tá? Que eu acho que faz todo sentido a decisão do STJ. Porém, quando há abuso, você usa o expediente da recuperação só para tirar vantagem, aí é uma coisa para a gente colocar para pensar. Porque qualquer abuso, qualquer forma de fraude ou simulação, não pode, né? O direito não pode resguardar. Ok, eu converso com a advogada a doutora Valdirene Franhani, o programa Mercado Futuro. Estou aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. E aqui, sabe, Val, o pessoal aqui, minha equipe aqui que você conheceu, o Vitor Feliciano ali na câmera, o Kleber. Qual é o sobrenome do Kleber, sabe, Vitor? Williams. Nossa, que chique, né? Chique, parece Lorde. Da corte da Rainha Elizabeth. Né? Então, ele estava me falando aqui que eu começo o programa aqui de pé, assim, sentado, e durante o programa eu vou amolecendo. Eu tô Depende do tema. Eu estou direito ou estou torto, o William, Príncipe William. Vamos ao intervalo, a gente volta já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso sobre questões jurídicas com a doutora Valdirene Franhani, do escritório Lopes Franhani Advogados. Como eu disse no começo do programa, você pode entrar no Facebook dela, no Instagram, no LinkedIn, Lopes Franhani Advogados. Advogados, isso. Também pode entrar no meu, você vai ver a Val lá no YouTube. É www.programamercadofuturo.com.br. Vocês vão ver a Valdirene e muitas outras coisas. Textos, fotos, artigos, crônicas, enfim. Divirta-se. Bem, o Brasil já teve a reforma da Previdência, acho que você já falou disso aqui. Sim. E agora caminhamos a passos largos, não sei se muito largos. Sim, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, declarou aí esses dias
que ele pretende voltar a tributária até março, não é isso? Isso. O agro, como é que fica na reforma tributária? Tem a ver ou não tem a ver? Lógico, lógico. A reforma tributária que está aí, na verdade, até é um sonho, né? Acho que a reforma tributária, já de anos desde a Constituição de 88, criou-se aí um sistema tributário nacional bastante complexo, né? Uma quantidade enorme de tributos, tanto na esfera federal, estadual e municipal. A ideia da reforma é unificar parte desses tributos, começando aí pelos tributos sobre consumo. Né? Hoje, o que a gente tem? Consumo é o quê? ICMS? ICMS, ISS, PIS, COFINS, e o IPI também. Né? O que a gente viu ao longo desse ano, e havia até um pouco de desconfiança por parte dos tributaristas, será que dessa vez vai? Não é? Mas tudo indica que sim, viu? As coisas estão caminhando para isso, e caminhando rápido. Né? Tivemos alguns ensaios ao longo dos últimos 10, 12, 15 anos, que eu posso me lembrar aí de algumas tentativas de reforma, mas agora este governo aí está sendo conhecido aí pela possibilidade, vitoriosa ou não, de colocar as questões em votação, as questões polêmicas, né? Vis-à-vis a questão da reforma da Previdência. Em relação à reforma tributária, o que a gente tem hoje são basicamente duas PECs, e existe uma terceira PEC do governo que ainda não apareceu, né? Mas tudo indica que ela vai ser uma junção dessas duas. Tá? A primeira delas é a PEC 45, capitaneada pelo Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, e também da CECIF, que é um instituto aí também onde vem sendo apresentado pelo economista Bernard Api, onde ele trata do IBS, que é uma unificação dos tributos sobre o consumo. Em paralelo, tem o ministro Rauli, o ex-deputado e da bancada ruralista Rauli, que é a PEC 101, é isso, né? A PEC 110, que também traz aí uma espécie de IBS, com algumas modificações. Eu diria que a do Rauli, até por conta do seu histórico, tenta favorecer um pouco a questão do agro, até pela sua visão, porque a ideia é macro, vamos entender um pouco das duas, né? É acabar com esses tributos e unificá-los, criando ali uma alíquota única e que esse tributo, quem paga, é o contribuinte final. Então, durante toda a cadeia, o tributo ele é destacado e ele dá direito ao crédito. Se antes o crédito ele era escritural, ele era em papel, e a gente tem aí a novela dos exportadores que acumulam créditos e não conseguem utilizar, a ideia aqui é que o crédito seja financeiro. Então, o tributo, a partir do momento que se paga pelas operações durante a cadeia produtiva, isso vai dando crédito até ser pago pelo consumidor final. Então, a efetiva não cumulatividade do imposto sobre o consumo. Qual o grande problema? As atividades e os setores que sobrevivem por incentivos fiscais. E o agronegócio é um exemplo clássico disso, né? A proposta do Rauli, nesse ponto, ela reduz a alíquota ou coloca zero a artigos de primeira necessidade. E aí entra os alimentos, que eu posso dizer aí que é a grande parte do agro, né? E também favorece a exportação. No caso da proposta do API, que é a PEC 45, que está até um pouco mais adiantada na CCJ e capitaneada já na Câmara dos Deputados, não haveria benefício para nenhum ramo, nenhum setor. Na verdade, a ideia é que os setores, se hoje é verdade que muitos desses setores estão desenvolvidos em alguns núcleos, estados ou municípios, por conta de vantagens tributárias, a ideia é que não exista mais isso.
seja por outras vantagens, né? Vantagens, o próprio Estado ou o município, ele arque com esses benefícios dentro do seu orçamento e não na forma tributária, porque a tributação teria que ser mais isonômica. Como que vai fazer isso? É uma mudança total de paradigma, né? Até porque muitas atividades, não é o caso do agro, mas, por exemplo, os automóveis, a Zona Franca de Manaus, há vários nichos que hoje estão sendo desenvolvidos no Brasil, nichos industriais, pelo menos, baseados em incentivos fiscais, né? Tirá-los, assim, de uma forma abrupta, mexe totalmente no negócio, e não vai ser diferente no agronegócio. A ideia dessas reformas é ter uma fase de transição. E aí vai de 10 a 20 anos. Né? Então, um pouquinho por ano, eu vou entrando nessa nova sistemática e mantendo a sistemática atual. Né? Há uma pressão no agronegócio, e há várias até propostas de emenda à PEC, para reduzir a zero, pelo menos essa questão do IBS, ou ter normas específicas para a alimentação básica do trabalhador, ou ao menos para a cesta básica. Rapidamente, porque ele já me avisou que o tempo está acabando, eu acho que um imposto que é super... Quer dizer, o que eu acho? Com essa reforma, com essas PECs que estão em andamento aí, o Brasil, por exemplo, como é um grande exportador de produtos do agro, ele não vai criar nada para exportar imposto, não vai? Exatamente. A Lei Candir, ela tirava imposto de exportação. Exatamente. Um dos grandes feitos da Lei Candir, que a gente pode dizer, é o favorecimento aí das exportações, a desoneração das exportações. A ideia aqui com a reforma é não prejudicar o produtor rural, porque isso pode aumentar preço, inflacionar. Não adianta o governo federal assinar acordos, participar aí, vender aí o Brasil como o celeiro do mundo, se internamente a tributação sufoca o agronegócio e não tem preços competitivos. E o tributo não pode prejudicar isso, né? Então, é difícil, porque a ideia da reforma é não criar tratamento diferenciado. Como o governo vai fazer isso? Aí é uma pergunta de $1 milhão, né? Do jeito como a reforma está desenhada, sobretudo a da PEC 45, que não dá essa abertura, diferente da do Rauli, o setor do agronegócio pode ser prejudicado. A não ser que esses benefícios venham de outras formas, até pela própria arrecadação do tributo, e que se consiga aí desoneração, mas não pela veia tributária. Eu espero que sim, nosso tempo acabou. Mas como o ministro Paulo Guedes é da Escola de Chicago, Chicago tem a principal bolsa agrícola do mundo, sim, acho que os Chicago Boys não vão prejudicar o agro. Vai se arrumar um jeito. Exato, Doutora, exato. muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma alegria. Falamos de 3 temas bem amplos, né? Tentei resumir aqui, não sei se depois consegui. a gente faz mais, fala mais. Muito obrigado, sempre um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. E até a próxima. Obrigado. Viu? Obrigada, querido. Gente, é isso. Programa Mercado Futuro, de segunda a sexta, no ar. E também no site, programamercadofuturo.com.br. Obrigado e tchau.